Sejam bem-vindos ao segundo dia de Campo Digital. Bem-vindo! Você está no segundo dia de Campo Digital das Sementes Mutuca. Meu nome é André Cebulski e nós vamos comentar alguns aspectos sobre trigo de alto rendimento. No inverno de 2016, a Sementes Mutuca semeou 2.343 hectares de trigo e o rendimento médio foi de 5.575 quilos de trigo por hectare. Então, como vocês podem visualizar, nós tivemos 82% da área semeada acima de 5.000 quilos por hectare. O inverno do ano de 2016, nós tivemos um regime pluviométrico muito favorável para altos rendimentos de trigo, principalmente durante o mês de agosto, em que nós tivemos aproximadamente 200 milímetros de precipitação e bem distribuídos durante o mês. Nós vamos comentar agora sobre um talhão. Esse talhão ele é identificado como talhão 11 alto e nós vamos demonstrar alguns aspectos sobre esse talhão que foi um dos talhões com maior rendimento de trigo na safra anterior. Esse talhão, nós estamos iniciando um trabalho na área de fertilidade de solos, como zonas de manejo. Então vocês podem, aí está no mapa identificado um ponto inteligente. Ele é um mapeamento e ele tem esse ponto inteligente aonde que nós coletamos solos e também coletamos folhas para o nosso trabalho. Vou comentar alguma coisa sobre fertilidade de solos. A fertilidade de solos, ao meu ver, ela é dividida em três: fertilidade física, fertilidade biológica e fertilidade química. Vamos comentar alguns aspectos sobre fertilidade física desse talhão. Textura de solo. A textura desse solo, ela tem um percentual de argila que nos primeiros 20 centímetros estão na faixa de 48% e após a profundidades no perfil do solo de 20 e 40 até 1 metro, ele se torna bastante argiloso, em torno de 60% de argila. Também o grau de compactação desse solo, ele está nas primeiras camadas do solo de 0 a 10 e 10 a 20, de 20 a 40, ele está situado em torno de 50%, que é um grau de compactação que nos indicam que esse solo não tem um problema com compactação de solo. Agora vamos comentar alguma coisa de fertilidade biológica. Fertilidade biológica a gente pode relacionar também a teores de matéria orgânica. O solo desse talhão, de 0 a 10 e de 10 a 20, nós temos 6% de matéria orgânica. Isso é um nível bastante elevado e que promovem uma atividade microbiana bastante intensa, que também leva consegue fazer com que tenhamos altos rendimentos das culturas nesse talhão. Abaixo vocês podem ver um gráfico do resultado de produção de grãos e de fitomassa e as culturas que foram implementadas durante 3 anos agrícolas. O ano agrícola de 2014-2015, o ano agrícola de 2015-2016 e o ano agrícola 16-17.
em que nós produzimos durante os 3 anos agrícolas estruturas aéreas, né? A parte aérea 95 toneladas para uma produção de grãos total de 45.700 quilos e uma produção de palhada de restos culturais de 49.500 quilos. Essa produção alta de palha que a Sementes Mutuca consegue, ela também é responsável por uma alta reciclagem de nutrientes. Agora vamos comentar sobre alguns aspectos da fertilidade química. Essa outra lâmina, ele tem um resumo, né, do que nós temos as saturações de base do solo, além do índice de pH em cloreto de cálcio. O pH, nós também temos pH em água, que é o que os nutrientes, as adubações, que nós temos que ter a referência. Então, para você ter uma maior eficiência dos nutrientes adicionados ao solo, esse pH tem que estar em água ao redor de 6 a 6,5. E vocês podem ver aí que o pH até 1 metro de profundidade neste talhão, nas Sementes Mutuca, está ao redor de 6, o que promove uma boa disponibilidade dos nutrientes. Alumínio. A presença de alumínio é de conhecimento de que o alumínio, conforme o índice de saturação de alumínio acima de 5%, ele é maléfico para um maior sistema radicular e mais aprofundado. E vocês podem ver aí que esse perfil até 1 metro dá para mensurarmos que o alumínio é 0. Existe uma pequena concentração a partir dos 40 centímetros, mas essa concentração é abaixo de 1%, em que não há impedimento para o crescimento do sistema radicular. Comentamos a próxima lâmina, o nutriente fósforo. Então, aí estão os teores de fósforo no extrator Melich 1, e que até os 40 centímetros nós temos bons teores, chegamos até altos teores de fósforo nesse talhão. O próximo item é o valor relativo de fósforo. Então, o valor relativo de fósforo é uma ferramenta que podemos utilizar para saber se haverá como será a resposta de uma adubação fosfatada no solo. Valores relativos de fósforo acima de 150%, a resposta de uma adubação fosfatada ela não é tão alta, ela é baixa. Vocês podem verificar que de 0 a 10 nós temos não 150, mas nós temos um valor relativo de fósforo de 240%. Então indica que neste talhão os teores de fósforo e a disponibilidade desse fósforo é alta. Nesse próximo slide, ele é um resumo do que foram os tratos culturais que foram executados durante o ciclo do trigo plantado nesse talhão. O plantio de trigo ele foi semeado iniciando dia 3 de junho e terminado dia 6 de junho. E a colheita ela foi no final de outubro, a partir do dia 28, 29 e 30 de outubro. Vocês podem ver aí pelas setas as datas das coberturas. Então nós tivemos a cobertura com
cloreto de potássio, e as 3 coberturas nitrogenadas que nós fizemos durante o ciclo do trigo nesse talhão. Comentando alguma coisa sobre pontos de nutrientes de nitrogênio, de fósforo e de potássio que utilizamos na adubação. Então, o total de nitrogênio aplicado foi 174 kg por hectare, 108 kg de fósforo, de P2O5, e 85 kg de K2O, de K2O, ou seja, potássio. Vocês também podem ver o número de pulverizações que nós realizamos durante o ciclo deste trigo. Foram 7 pulverizações. Também aí vocês têm a data da aplicação, os dias após a emergência que foi realizada essa pulverização, e também a diferença de dias de uma aplicação a outra. Essas pulverizações aéreas, nós tivemos aplicações de herbicidas, de nutrientes, de reguladores de crescimento, de fungicidas e inseticidas, como vocês podem ver aí, como que foram executadas essas pulverizações. Elas foram em associações. Agora vamos comentar sobre o rendimento de grãos nesse talhão. Nós gastamos 126 kg de sementes por hectare, a distribuição por metro quadrado de 347 sementes por metro quadrado, e no final, na colheita, nós tivemos um número de espiga por metro quadrado de 680 espigas. O rendimento de grãos nesse talhão foi de 7.005 kg por hectare. Esse talhão ele tem 125 hectares, então é a média de 125 hectares, a média de 7.005 kg. Vamos comentar dados sobre qualidade de grãos. O pH na colheita das sementes de trigo foi 81,7. A força geral de glúten, ou W, 305, portanto é um trigo melhorador. O número de queda, ou fall number, de 359, a estabilidade de 14,1 minutos e a cor, a luminosidade de 93. Então, esse rendimento de trigo, ele foi digamos assim, possível graças à interação de materiais com altos potenciais de rendimento de grãos, a fertilidade química e biológica e física deste talhão, e também aos tratos culturais. Esses tratos culturais eles foram realizados para manter esse teto produtivo e para que não tivéssemos uma queda no rendimento por pragas, doenças ou acamamento. A utilização de regulador de crescimento é de fundamental importância no sistema de produção aqui das sementes Mutuca. Bom, a gente imagina que o resultado desses altos rendimentos aqui na Mutuca tem uma origem, principalmente, acho que da parte genética, que melhorou bastante nesses últimos anos. As empresas conseguiram realmente melhorar bastante a condição do rendimento dos trigos de hoje em dia. Mas uma coisa que nos ajuda bastante aqui a ter altos rendimentos não é só a questão da genética melhor, não é só uma boa adubação de base, uma boa adubação nitrogenada, de cobertura com potássio também, ou seja, todos os tratos culturais que são dados têm que ser bem feitos.
as dosagens, qualidade de aplicação, tecnologia de aplicação, tudo isso é muito importante. Mas o que a gente tem de bom aqui também é que já há muitos anos a gente vem tendo a prática do plantio direto, e com isso a gente roda muita cultura. Tem alguns anos, algumas áreas que a gente consegue fazer até três culturas anuais, 2 no verão e 1 no inverno, rodando com milho, trigo, soja, feijão, aveia, milheto, e tudo isso contribui demais para uma condição de melhoria de parte orgânica do solo. A gente tem aumentado bastante a matéria orgânica com isso, e a gente imagina que a matéria orgânica e a vida biológica mais ativa, uma maior quantidade de vida nesse solo, é muito importante realmente para esses altos rendimentos. A gente imagina que ele tem uma participação bastante grande nesta evolução de altos rendimentos. Então aqui na Mutuca a gente preza muito pela parte do plantio direto, da formação grande de palha bastante, e também na parte do perfil do solo, uma harmonização da parte física, química e biológica, orgânica, né, no caso, é extremamente importante para esses altos rendimentos. E é uma coisa que a gente queria deixar para vocês aqui, que é uma coisa necessária e extremamente bem-vinda com o tempo. Vocês vão notar que vai haver um incremento maior na parte orgânica e, consequentemente, em altos rendimentos das culturas para vocês também. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso segundo dia de Campo Digital, e espero vocês na próxima edição. Obrigado.